Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Perdoe aí a correria, deixa eu só dar uma olhadinha, conferir aqui, câmeras, tudo direitinho. Ai, a gente vai tentando de um jeito, tentando de outro, né? E tentando transmitir, promover algumas coisas melhores, né? Pra gente poder... Perdoe aí a... Deixa eu tirar o som. que a minha esposa colocou o som no celular dela para poder ouvir aqui e também acompanhar, né, os irmãos que estão, né, entrando em contato, né? Tá aí online pra gente poder dar um abraço também, né? Que aí ela acompanha aqui. Ontem não deu pra gente fazer isso e aí hoje ela, né, tá fazendo isso aí para dar um alô para vocês também, para ver quem vai entrar, o que a gente pode responder também, perguntas, né? A gente possa responder algumas perguntas aí, quem sabe fazer parte aí de algumas coisas. Hoje nós gostaríamos, né? Ontem nós estávamos conversando e nós gostaríamos de falar com vocês aí a respeito da habitação, habitar na tenda, na casa, na presença do Altíssimo, né? Esse é o nosso propósito de comentar com vocês, né? Dá um alô aí pra gente, como que tá o som, né? Você que tá chegando aí, se você puder fazer isso, dá um alôzinho pra gente aí, assim, como é que tá o som, tá tudo certo, né? Minha esposa tá olhando aí. Paz, queridos. Então, é um alô para todos. Jonathan. Que bacana, que Deus abençoe aí a todos vocês, irmãos do Rio, irmãos de Mato Grosso, né, de Nova Friburgo, de Rio das Ostras, que Deus abençoe a todos, né? Fica aí meu abração aí para todos vocês, tá bom? Sou o pastor Marcos, para quem não me conhece, essa é minha esposa maravilhosa, né? Hoje começou um pouco mais tarde, a gente estava tentando ver se a gente conseguia pelo menos 9 horas, mas tentando preparar algo melhor para vocês aqui, mas ficou meio complicado, mas na próxima vez vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então nós queremos, né, compartilhar para os irmãos nesse momento, né, que nós estamos vivendo de crise, de tantos medos, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre o medo, como que o medo ele pode nos atrapalhar, não é? Receber de Deus as suas promessas. Por quê? Porque o medo ele supõe castigo, né? Quando a gente sente medo é porque nós vimos, né? Colocamos os textos, né? Se os irmãos não assistiram ou amigos, nós colocamos os textos que nós mencionamos aqui, né? A questão do medo, como que esse medo pode demonstrar, né, ou impedir que Deus ele nos alcance com todas as suas bênçãos, né, suas bênçãos da graça de Deus. Porque o medo ele supõe castigo, como eu disse, e ele é uma prova de incredulidade, né? Porque quando a gente sente medo, é porque a gente duvida que Deus pode estar nos guardando, que Deus pode estar nos livrando, não é, de tantas coisas ruins que nós estamos vendo no nosso cenário, não é mundial, não só brasileiro, né, mas o cenário mundial. E assim, a nossa preocupação é que diante dos acontecimentos, irmãos que nos acompanham aí, né, há muitos anos, já nos conhecem, né, de muitos anos, só sobre Apocalipse nós pregamos durante 17 anos, né? Então há 17 anos que nós estudamos o livro de Apocalipse e assim, os acontecimentos, né, que estamos vendo diante dos nossos olhos, muitas das vezes nós passamos para os irmãos, né? Os irmãos são testemunha disso. Ensinamos muito sobre Apocalipse no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, muito lá em Mato Grosso do Sul, não é? Aqui em Rio das Ostras também, lá com o irmão Francisco. Enfim, mas e hoje nós podemos ver que está se cumprindo e muito próximo. O tanto que está próximo, né, nós temos que né, ficar atentos, né, vigilantes. A Bíblia fala que nós devemos vigiar para que esse momento não nos pegue desapercebido, né, não nos pegue dormindo, adormecidos. Apesar de que nós estávamos até comentando, né,
essa permissão de Deus, não essa né, vimos que nós não acreditamos que foi Deus que provocou essa situação. Justamente. Mas nós acreditamos que Deus vai tirar proveito dela, né? Se nós deixarmos Deus agir na nossa vida, nós vamos tirar proveito dessa situação. Deus vai tirar, né? Para que cada um dos seus filhos saiam vencedores dessa situação. Então nós queremos compartilhar com os irmãos o motivo da gente estar fazendo essas lives, né? A gente quase não fazia antes, é justamente para a gente estar trazendo uma palavra de paz, de descanso, né? E nós queremos falar muito sobre o descanso hoje, né? Como entrar nesse descanso, como estar nesse descanso. A Bíblia diz, né, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, né? Então, o que o salmista tinha em mente e como é esse descansar hoje, não é? No tempo da nova aliança, no tempo da graça que nós estamos vivendo, o que é esse descanso? O que esse descanso pode trazer de segurança para a gente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? O que pode trazer de esperança, né? De confiança de que Deus está no controle da nossa vida e que vai dar tudo certo, não é? E que por fim sairemos vitoriosos dessa situação, né? Então eu coloquei aqui até com relação a habitar no esconderijo do Altíssimo, né, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Se nós observarmos que a palavra de Deus diz, ele diz o seguinte, Hebreus 10, 12, né? Depois eu vou colocar os textos aí para os irmãos. Hebreus 10, 12 diz assim: havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Algo curioso que nós vemos nessa palavra, que a palavra de Deus diz que Jesus é nosso sumo sacerdote, né? Se você for analisar o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele não se sentava, não é? Você não vê nos móveis do tabernáculo, você não vê no templo, você não vê na descrição dos móveis, né, do tabernáculo uma cadeira. Não existia cadeira. Por quê? Porque os sacerdotes, né, eles tinham que o tempo todo estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Justamente. Não é? Então, você não vê esse móvel, né, a cadeira para estar sentado. Porque quando você senta, o que você tem em mente quando você está sentado? Que você está descansando, que você executou uma tarefa e que agora está descansando, não é? Então foi o que Jesus fez. Ele, como nosso sumo sacerdote, ele fez todas as coisas, está tudo consumado. E ele se assentou. Então, na verdade, quem está assentado, né? A Bíblia diz que Jesus se assentou à direita de Deus. Quem está sentado ao lado de Deus é o próprio Cristo, não é? Aí a palavra de Deus também diz o seguinte, que nós estamos em Cristo. Quando cremos, né, nós fomos colocados em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, às vezes a gente imagina, esse estar sentado, né, a gente imagina, não, tem quem está lá, não é? Deus Pai, Jesus à direita do Pai, e nós vamos sentar onde? À esquerda? Não é? Mas não, irmãos, nós estamos em Cristo. Né, como dissemos ontem, Jesus não abriu o caminho para você entrar lá e sair, não é? Para você entrar na presença de Deus e sair, não. Não existe hoje, né, uma colocação que a minha esposa está comentando aqui, a gente ouve bastante, né? É a questão de entrar na presença de Deus e sair, ou receber uma visitação de Deus. Porque Jesus nos visitou, o Espírito Santo nos visita. É claro que eu creio que muitas vezes é uma força de expressão, tá? Até espiritual. Mas nós precisamos entender que isso não é algo concreto, porque nós estamos em Cristo, descansamos em Cristo, vivemos em Cristo. Então, automaticamente, o que acontece? Nós não recebemos essa visitação, não é um momento, porque o que acontece, queridos? Como igreja de Cristo, nós precisamos entender que Deus, Ele quer estar sempre presente em tudo na nossa vida.
às vezes as coisas não concorrem para que isso, a gente, no nossa correria, a gente não sente isso, mas é esse carinho, esse cuidado de pai que Deus quer conosco, né? Está sempre conosco, em todos os momentos. A Bíblia diz que Ele cuida da gente enquanto a gente dorme, né? Então a gente precisa entender isso de uma forma geral, porque parece que Deus só se faz presente conosco quando nós estamos orando, estamos em oração, ou quando nós vamos na igreja, vamos dizer assim, igreja somos nós, como nós vamos no prédio, no templo lá, né? A gente vai lá, aí louva, adora, e é aquele momento que Deus está conosco. Mas não, aquele momento, na sinceridade, irmão, é o momento que é tocado na nossa alma, né? A nossa alma que é provida de sentimento. Aquele momento a gente está sentindo, meu Deus, agora eu estou sentindo Deus. Então, a gente só tem que tirar essa percepção espiritual da nossa vida, de que Deus só está conosco quando nós estamos sentindo Ele, né? E isso não é uma realidade. Deus está sempre conosco, sempre. O Pai nunca abandona o Filho, está sempre conosco. E aí, com certeza, Deus estará abençoando, né? Mandar um abraço aí para os irmãos, né? Casal lá dos Estados Unidos. Meu querido, um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe muito a vida de vocês aí também, tá bom? Nosso irmão Ramos, nosso irmão Miriam, Deus abençoe muito vocês também. Queridos, então a gente precisa entender isso. E Deus não nos visita, né? Deus não está presente com a gente quando a gente está aqui meditando, igual você está aí, né? Ouvindo. Nesse momento Deus está cuidando. E Ele não cuida da gente por parte. Nós estamos completamente na mão de Deus. Esse é o descanso. Essa é a confiança. Estamos completamente na mão do Senhor. Amém? O salmista, ele diz o seguinte, que é aquele que habita. Isso, não é? Habitar é não morar. É aquele que visita. Isso aí. Mas é aquele que habita. Aquele que habita é um abrigo do Altíssimo. Se a gente tem um versículo também muito interessante, Efésios 2:4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, observe só, né? Aqui o autor dizendo o seguinte, que nós estamos assentados, né, juntamente com Cristo. A mesma posição que Cristo está diante de Deus, né, é a nossa posição. Uma posição de descanso. Se você olhar para Adão, não é? Nós podemos pegar como referência Adão. Adão, o que aconteceu? Deus fez ele no 6º dia, certo? Então, o primeiro dia de existência de Adão foi... Deus criou ele no 6º. No 7º, não é? Ele já entrou no descanso. Deus o primeiro dia dele foi o dia de descanso. O primeiro dia foi o dia de descanso. Pensa, velho. Então, restituindo tudo o que Deus fez lá atrás, né? Restaurando tudo que foi perdido por meio do pecado de Adão, o que hoje Cristo faz? Ele nos introduz novamente no descanso. E se você observar, não é? A posição de descanso é o fato de você estar satisfeito com o que você fez, não é? Deus não se cansou pelo que ele fez, né? O fato dele ele descansar no 7º dia é no sentido de quê? De que ele estava contente com o que tinha sido feito, não é? Estava tudo feito, tudo pronto. E o homem, né, Adão, foi introduzido no que tudo de pronto Deus já tinha deixado, não é? Justamente. Você vê que quando Deus colocou Adão no jardim, ele diz o quê? Para ele cultivar, não é? Para ele dar seguimento àquilo que já estava pronto. Ele não precisou plantar o jardim, ele não precisou cultivar o jardim, mas ele precisou cuidar, proteger aquilo que Deus já tinha entregado na mão dele. Hoje, na Nova Aliança, não é diferente com a gente.
Não é o sentar, o estar sentado, estar descansando, não é no sentido de não exercer nenhuma atividade, de não fazer nada. Não é uma questão de passividade, né? Mas é uma condição, não é uma condição de que foi tudo consumado, né? Está tudo pronto e eu vou desfrutar daquilo que está pronto. Então, por isso que às vezes a gente entra naquela situação de preocupação, de ansiedade, né? Ah, Senhor, o que vai ser o amanhã? Será que o Senhor vai cuidar de mim? Será que vai dar certo? Será que, né, eu não vou perecer no meio dessa situação? Será que eu não vou morrer? E a gente fica com esses questionamentos, né? Justamente. E a gente tem que lembrar, né, que nós estamos em Cristo, assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Né? A palavra diz isso. Tudo está consumado. Lembra que eu falei que no templo não existia cadeira, né? E hoje Cristo está sentado na destra do Pai? Então Cristo também está descansando, ou seja, está tudo consumado. E Ele agora te introduz numa obra consumada, numa obra pronta, né? E você só precisa desfrutar dessa obra. Olha só, interessante que Deus também fez isso com o povo de Israel, não é? Quando o povo de Israel foi prometido para eles a terra prometida, não é? A Canaã, né? Isso. Deus disse para eles o seguinte: vocês vão morar em casa que vocês não construíram, vocês vão usufruir de lavouras que vocês não plantaram, não é? Justamente. Ou seja, eles iam entrar numa terra que eles iam ter tudo à disposição deles, né? E o perigo, né? O problema que aconteceu com Israel, que é o quê? Eles duvidaram. Eles não creram que estava tudo pronto, eles não acreditaram que estava tudo consumado, que era só eles entrar, não é, e desfrutar. Né? Óbvio que Israel ia precisar passar por um processo de batalha para a conquista. Não é? Talvez hoje o nosso processo de batalha para a conquista, para entrar nesse descanso, né, não é o fazer, mas é o crer. Na Sim. Nova Aliança nós temos que entender o seguinte: Deus Ele não está na expectativa de que você faça algo, até mesmo porque quando você tenta fazer, você desmerece, né, o sacrifício de Cristo. Mas Ele está na expectativa quanto que você crê que isso já foi feito, que já está tudo consumado, não é? Para que você usufrua desses benefícios, né? Justamente. É como diz no Salmo, quem está colocando aqui, né, para os irmãos, que a gente vai comentar bastante sobre esse Salmo durante esses dias, o Salmo 91, aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. É interessante nós entendemos que, pelo fato da sombra, indica que ele estava próximo. Você só desfruta da sombra quando você está próximo ao que está produzindo aquela sombra, né? Aí, dentro do que a minha esposa está colocando aqui, eu gostaria de chamar a atenção em algo que você guardasse. No versículo 2, na versão NVI, diz: Ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Tudo isso é muito lindo, mas o iniciozinho diz algo muito forte, porque a Bíblia diz: Ele pode dizer ao Senhor. Então nós entendemos, queridos, que nós só podemos desfrutar desse cuidado, desse carinho, dessa proteção do Todo-Poderoso quando nós falamos, exercitamos a nossa fé. Né? Em Romanos fala que eu creio no coração, né, e confesso. Né? Paulo diz: eu criei, por isso falei. Então você começa a observar que existem coisas que a gente, o fato de nós falarmos, isso indica aquilo que está aqui no nosso coração, que está na nossa alma, naquilo que a gente crê de verdade. Eu só consigo descansar de verdade quando eu creio de verdade. Então, uma hora a gente vai trazer algo para vocês sobre daquilo que está no coração. A gente costuma pronunciar muito aquilo que está no nosso coração. Mas a gente precisa entender que a gente tem que tomar cuidado. A minha esposa está colocando aqui uma questão da fé. Hoje, até pela manhã, eu estava conversando com o pastor, mandei até uma mensagem para ele, né, o pastor aqui da igreja, que a gente conhece, e ele falando sobre a fé.
E ele dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, não é isso que a palavra de Deus diz? E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, subentende-se de que a incredulidade também vem. E ela vem por onde? Por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o que a gente está ouvindo por aí. O que você está ouvindo. O que as pessoas estão ouvindo. Isso traz incredulidade. Você absorve coisas boas, você procura trazer algo bom para a sua vida, mas de repente você começa a ouvir tantas outras coisas que vai formulando no teu coração o espírito de incredulidade, e você começa, meu Deus, e agora? Como que eu faço para acreditar de novo? Como? Então é importante nós vivermos uma vida com muito cuidado com aquilo que a gente ouve, tá? Então, busque isso na tua vida, porque a gente pode dizer, e a gente só fala, né, quando o nosso coração está cheio daquilo ali, né? Jesus diz também na palavra que o coração, a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Então não adianta eu simplesmente formular palavras bonitas, não adianta a gente ficar falando a mesma coisa. Isso não muda nada. Não adianta nada eu começar, não, porque Deus vai me abençoar, não, porque Deus está no controle, porque Deus, eu estou à sombra do Todo-Poderoso, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, eu confio em Deus, Deus tem o controle da minha vida. Não adianta nada eu ficar falando isso, pronunciando essas palavras, se no meu coração, na hora de eu descansar, eu não consigo. Eu começo a ficar agitado. A alma começa a ficar agitada. Os problemas estão aí batendo na porta. E a gente começa a ficar, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí começa as tribulações. Isso todos nós vamos ter. Jesus não falou que nós teremos, no mundo nós teremos o quê? Tribulação, filho. Problemas. Teremos muitos. Né? Mas com certeza o Senhor venceu. E Ele não diz, vós vencereis. Isso aí é uma complementação humana, né? Ele diz, eu venci o mundo. Então eu tenho que entender que se eu estiver nele, com certeza eu vou vencer também. Você vai vencer também. A tua casa vai vencer também. Não é porque eu estou falando, isso aqui também não é uma palavra. Não. Isso é Bíblia. Atos 16, 31. Crê no Senhor. Olha como é importante a fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Algo importante para a gente observar, só nesse primeiro versículo, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, não é, à sombra do Todo-Poderoso. Algo que projeta sombra é porque está perto. Próximo. Está próximo. Lembra que nós falamos ontem que é a questão do medo te faz o quê? Se distanciar, fugir de Deus, não é? Porque quando você imagina, por que às vezes nós temos medo de Deus? Porque aqueles, né, a acusação do adversário, não é? A culpa que ele lança no nosso coração, né? Olha, é como se aquele irmão, né? Mal comparando, né? O diabo, né? Mas é como que aquele irmão travesso, aquele irmão malvado, que chega pro outro e diz o seguinte, olha, papai está furioso com você e vai te pegar. Porque é isso que o tempo todo... E pior que não é só o diabo. E muitas das vezes o diabo usa os próprios cristãos para falar isso, né? Olha, Deus está furioso com você e vai, né, mandar um raio na sua cabeça. Isso te causa o quê? Medo. Não é? Isso não te deixa descansar, não te deixa confiar. Por quê? Porque alguém disse que o teu pai está bravo com você, está irado com você, né? Ele vai te castigar, ele vai, né, te punir, porque em algum momento nós falhamos, irmãos. Todos nós temos, né, falhas, temos defeitos, temos fraquezas, né, dentro de nós, e às vezes nós olhamos para essas fraquezas e o diabo, ele sabe exatamente quais são, perdão, ele sabe exatamente
esses pontos da nossa natureza humana em que enfraquejamos, e ele, o tempo todo, ele está, né, cercando aquela área da nossa vida. O tempo todo ele está usando aquela área, é como se fosse aquele irmão que usa aquela situação para fazer chantagem, não é? Ele diz, olha, né, se você não fizer isso, eu vou contar pro papai, né? Tipo assim, né? E aquilo te causa medo, te causa distanciamento de Deus. Então o descanso é esse, é você confiar que o teu pai te ama, que o teu pai cuida de você, que o teu pai não está zangado com você. Não é porque você fez a coisa certa, não é que você deixou de fazer arte às vezes, né? Não é porque você deixou de fazer traquinagem, mas porque o seu irmão mais velho, que está sentado e você está sentado nele, né? Ele foi lá e cumpriu o castigo, né? O pai precisava te castigar, ele precisava te punir, né? Com severidade. Irmãos, para e pensa que amor é esse, não é? Você merecia um castigo porque nós falhamos, como já dissemos. Você merecia uma surra. Aí o seu irmão mais velho, é brabo, não é? Seu irmão mais velho vai lá e toma surra no seu lugar. Foi isso que Jesus fez. Não é? Então, esse é o descanso que nós temos que ter, essa confiança, essa certeza. Meu pai está em paz comigo, porque o meu irmão apanhou no meu lugar. Não é? É essa confiança que você tem que ter. Não é? Então, quando você tem essa confiança, você consegue estar perto de Deus, você consegue olhar nos olhos de Deus, você consegue estar à sombra dele. Não é? Porque ele diz que é aquele que descansa. Por quê, irmãos? Muitas das vezes nós levamos um fardo muito pesado. Sim. Né? O fardo da acusação do adversário, o fardo da chantagem do adversário sobre as nossas fraquezas. Não é? Dizendo que a gente nunca vai conseguir se livrar daquilo, que o pai já tentou várias vezes e não conseguiu, né? Que é uma ilusão. Sim. A gente achar que vai conseguir vencer aquilo. Essas acusações dele são essas. Aproveitando até aqui alguns irmãos, né, que me ouviram pregar sobre Apocalipse. Irmãos, muitos anos eu preguei Apocalipse impondo medo, não é? Porque eu achava assim, que quando os irmãos sentissem medo da vinda de Jesus, não é? Eles fossem se aproximar de Deus, como se o medo, né, aproximasse alguém. Impossível o medo aproximar alguém de Deus, não é? Então, por muitos anos, né, eu preguei Apocalipse baseado no amedrontar, no provocar medo, não é? Fiz isso com meus filhos a vida inteira, né? Então, e nós muitas das vezes fazemos, né? Nós educamos os nossos filhos com medo, não é? Muitas das vezes nós dizemos assim, ó, se você fizer isso, eu vou contar pro teu pai. Então, a criança já cria aquela mentalidade de que o pai é uma figura severa, uma figura né, que está pronto ali para trazer juízo, castigo. Então, pastora, mas a Bíblia fala que Deus castiga que Ele ama, com certeza. Mas, irmãos, o castigo de Deus nunca vai ser para te afastar da presença dEle. O castigo dEle, né, vai ser com amor. A Bíblia diz que Ele castiga com amor. Né? E é um amor que nós nós só vamos entender, como você disse ontem, quando nós vemos o tanto que Deus ama Cristo. Só vamos entender o quanto Ele nos ama, quando entendermos o quanto Ele ama a Cristo. Pensa bem. É algo tremendo. E colocando aqui a questão do descanso, do repouso, do cuidado, e habitação, né, como nós falamos, aquele que habita, não é aquele que vem e faz um lanchinho e vai embora. Deus vai te visitar. Não, irmão, Deus não vai te visitar. Né? Deus vai vir fazer morada. Jesus falou isso. Eu, Pai, viremos e faremos morada. Né? Então, eu até entendo que é um jargão, uma palavra que é colocado. E eu gostaria de trazer algo para você aqui. É interessante, né? Colocando essa questão do descanso. Olha o que Davi, um servo do Senhor, colocou na palavra dele aqui no Salmo todo mundo conhece, né? Salmo 23. Olha o que Davi coloca aqui, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está aí, todo mundo conhece. Mas a primeira coisa que ele coloca como relevância, aquilo que ele coloca de mais fundamental, porque se você olhar todo o Salmo, você vai ver a questão dos inimigos,
a questão do vale da sombra da morte, você vai ver outras coisas que ele colocou no Salmo. Mas a primeira coisa relevante que ele coloca aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tanta coisa que Davi podia colocar aqui, chamando a atenção do cuidado, da proteção, né, do Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que ele coloca como relevante para a vida dele é o seguinte: o Senhor é meu pastor. E o que você ganha com isso, Davi? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ô, irmão, pensa bem, que maravilha! A primeira coisa que Davi coloca como um cuidado de Deus é permitir que ele repouse em descanso, num lugar onde tem fartura, tem alegria. A ovelha, ela fica alegre quando está num lugar onde tem um pasto verdejante. É para isso que toda madrugada o pastor em Israel levanta cedo e vai caminhar com as suas ovelhas, procurando o quê? Um pasto verdejante. E não é fácil encontrar, né, naquelas regiões montanhosas, com pedras, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz conosco, antes de tudo, é nos fazer repousar, descansar, estar no lugar tranquilo, sem tristeza, sem desconforto, né? Então, para isso, precisamos descansar em Deus. Ele é o teu pastor? Ele tem cuidado de você? O Senhor é o meu pastor. Deus tem cuidado de mim. Então, saiba disso. A primeira coisa que Ele quer para você é justamente isso: fazer você descansar. Enquanto nós, querido, nos debatemos, né, com tantas coisas, a nossa alma fica agitada. É claro que os problemas vão bater a porta, e vai bater a porta de todo mundo, querido. Todo mundo, né? Cada um tem o seu momento, a sua dificuldade, né? Até a gente ficou sabendo agora à tarde do falecimento, né, da mãe do nosso pastor aqui, do pastor Celso, né? E fica aqui os nossos sentimentos. É difícil, apesar de já ser uma pessoa com uma certa idade, bem debilitada, né? Mas tudo é difícil, os problemas batem a porta, não é fácil para ninguém, mas a gente tem que entender o seguinte: temos que descansar, porque Deus está cuidando de nós. Amém? Guarda isso no teu coração. Eu costumo dizer que nós não vamos ter ausência de dificuldade, né? Um evangelho que promete ausência de dificuldade não é verdadeiro. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós teremos paz no meio da dificuldade, né? No meio da tribulação nós teremos paz. E é uma paz que a Bíblia diz que excede o nosso entendimento, uma paz que não tem lógica, não é? É uma paz que está tudo desmoronando, né? Como Jesus naquele barco, dormindo, né? E aquela tempestade, né, batendo lá o barco de um lado para o outro, a ponto que os discípulos acharam que ia morrer, né? Então, Jesus disse para ele, né, que eles, né, homens de pouca fé, né? E é isso que Deus, né, Ele quer mostrar através desse salmo para a gente, né? Que não é a ausência da dificuldade, mas é um estado de espírito. É como você vai encarar aquela dificuldade, não é? Você vai se desesperar, você vai entrar em desespero, vai entrar em depressão, vai entrar né? Como que você vai reagir diante dessa situação? Então é essa paz que Ele vai te dar, essa paz, né, de saber que Ele está no controle, de saber que, né, por fim, Ele vai transformar tudo isso, né, em bênção para nossas vidas, né? Ele vai transformar toda essa dificuldade em bonança, né? E nós cremos nisso, nós temos confiança nisso, né? E tem um versículo até que eu gosto né, quando eu menciono essa coisa do povo de Israel não ter entrado no descanso. Hebreus 3, né, 18 diz assim: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, nós estamos falando de descanso, né, senão os que foram desobedientes.
E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quando aqui a Bíblia fala de desobediência, não era desobedecer a lei de Moisés. Aqui não está falando que porque eles não cumpriram os 10 mandamentos, eles não cumpriram os 613 mandamentos, é que eles iam deixar de entrar na terra prometida. Eles deixaram de entrar na terra prometida porque para quando eles quebravam os 10 mandamentos, Deus deu escape. Sim. Mesmo na lei, Deus dava escape. Sim. Não é? Então, hoje eu fico imaginando assim, como que alguém pode imaginar que por ele cumprir os mandamentos, não é que eu estou falando que você não vai cumprir. A lei, eu costumo fazer uma comparação da lei e da graça. Na lei, é tipo assim, não comerás brócolis. Não é? Na graça, Deus te diz assim, eu vou fazer com que você não goste de comer brócolis, ou que você goste de comer brócolis. Né? Ou ao inverso, né? Comerás brócolis, algo que às vezes as pessoas não gostam, né, de comer, mas na graça ele diz assim, eu vou te fazer gostar, porque a Bíblia diz que Deus, ele imprimiria no nosso coração as suas leis, porque as suas leis nos levam, né, ao nosso benefício. A lei de Deus não foi para tipo assim, para te punir, foi para te trazer segurança, para te trazer algo bom para a sua vida. A lei de Deus é uma placa dizendo perigo. Perigo. Agora, o que a gente tem que ter confiança? E como o povo de Israel tinha o sacrifício dos animais, né? Eles, quando pecavam, pegavam aquele animal, né? Levavam lá, sacrificavam, aquele sangue era aspergido sobre a vida deles e cobria o pecado deles. Então, quando Deus diz que é desobediência, Deus estava falando da incredulidade, né? Porque aquela quebra de aliança, aquela quebra dos 10 mandamentos era coberta por aquele sangue daquele animal, um animal. Agora imagina o sangue de Cristo. Aí o diabo pega as suas fraquezas, pega as suas dificuldades e fica te acusando, né? E fica te pressionando a sua mente, o seu sentimento de que Deus está irado com você, de que Deus, né, que você vai perder a sua salvação, e agora, né, será que Deus vai me abençoar? Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade, eu ainda preciso melhorar nisso aqui, será que Deus vai me abençoar? É esse o problema que Deus disse para eles, né? Por causa de que vocês não acreditaram, por causa da incredulidade de que eu podia dar a terra prometida para vocês, é que vocês não vão entrar no repouso. Então, irmãos, nós temos que nos preocupar, porque no início do versículo ele diz que nós devemos temer. O tempo todo Deus diz por não entrar no descanso. O tempo todo ele diz, não tema, não tema, não tema. Agora, com relação ao descanso, ele diz, temamos. Não é? Em não entrar nesse descanso. Existe um versículo aqui, que eu tenho até separado aqui, em Isaías 30, versículo 15. O Senhor, Isaías dizendo, né, conversando com o povo de Israel, ele diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas ele disse, mas vocês não quiseram. Quiseram o quê? Na própria força. O converter aqui, irmão, nós precisamos entender que o converter aqui é adotar um novo caminho. É adotar uma nova meta para a sua vida. Agora, pelo fato de você seguir por um outro caminho, você não vai ter curvas nesse caminho? Você não vai ter buraco nesse caminho? Né? Eu moro aqui em Rio das Ostras. Hoje nós ficamos sabendo pelo jornal que a serra que a gente segue para ir para Friburgo, né, a Serra Mar, que passa em Casimiro de Abreu, caiu lá uma barreira imensa, né, um morro, e tapou todo o local. Aí o que acontece? É um caminho, não é? Mas se eu quiser ir em Friburgo, eu tenho que dar a volta agora para o Itaboraí, né? Lá em Venda das Pedras, Cachoeiras, e ir para Friburgo. É um outro caminho. Então, a Bíblia, né, Isaías dizendo que era Deus dizendo para o povo, você converte, rapaz, segue por um outro caminho. E qual é esse caminho? Sossegar.
Você quer alcançar a vitória de Deus? Sossega, filho, o teu coração, acalma. Umas aulas que nós tínhamos de batismo, eu dizia para os irmãos lá o seguinte, olha, uma das coisas fundamentais lá em Gálatas 5, 22, do fruto, né, da parte daquele fruto maravilhoso do Espírito, que diz que é o domínio próprio. Irmão, as outras coisas são maravilosas, né? Benignidade, bondade, paz, fé, mansidão, temperança, é tudo muito maravilhoso, mas o domínio próprio é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque ali você ouve algo e a primeira coisa que a gente faz é ter uma reação. A gente ouve, ai meu Deus, e agora? Né? E aí, olha, tá todo mundo perdendo emprego, aí você tá tranquilo. Você fica aí, não, meu emprego está tranquilo. Mas chegou perto da tua área, meu Deus do céu. Não, funcionário público está tranquilo, está ganhando, né? Está seguro o emprego. Aí começa, gente, está demitindo o pessoal lá, né? Vai fechar. A coisa não anda. Meu Deus, e agora? Eu trabalho numa firma que é uma multinacional, estou tranquilo, estou sossegado. Daqui a pouco você ouve, rapaz, estão mandando gente embora. Pronto, começa... Não tem um domínio próprio, ou seja, você não consegue sossegar, não consegue ficar tranquilo. E aí o que acontece? Você, por isso, o profeta Isaías diz, a sua salvação lá no Antigo Testamento, né, o caminho deles estavam em quê? Em sossegar, em se acalmar, fica tranquilo que a coisa vai dar certo. Deus prometeu, vai dar certo. Aí diz, na tranquilidade, na confiança está a vossa força. Quando eu não estou tranquilo, quando eu estou inquieto, né? Quando eu estou apavorado, o que vai ser? Né? Eu não consigo crer, não consigo confiar naquilo que a palavra de Deus diz, porque eu não estou vendo Deus. Gente, aí o que acontece? A força vai embora. Aquilo de ficar firme, permanecer, começa a abalar, né? E aqui o profeta fala da salvação deles naquilo que eles poderiam estar livres dos seus inimigos. Hoje a nossa salvação está em Cristo. A partir do momento que você colocou Cristo na tua vida, saiba de uma coisa, meu irmão. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Não existe esse negócio de agora eu estou salvo, agora eu não estou salvo. Eu errei, não estou salvo. Agora eu acertei, estou salvo. Agora eu fiz a coisa certa, estou salvo. Eu errei, não estou salvo. Irmão, não existe isso, irmão. Não existe isso. Você foi salvo em Cristo. Guarda isso no teu coração. Pastor, então eu posso agora fazer tudo de errado que eu fui salvo. Irmão, quem vai pagar a consequência de tudo isso é quem erra. Os erros têm a sua consequência, mas nem por isso Jesus vai jogar você fora. Existe um pai que pega um filho, a minha esposa colocou aqui ontem. Existe um pai que abandona o filho porque ele errou? O pai ou a mãe larga o filho porque caiu, porque agora ele que errou? Não. Mude a tua mentalidade. Não deixe a acusação atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Amém? Guarda isso no teu coração. Descansa, seja tranquilo. Tenha confiança, porque isso vai te dar força até para você vencer essas dificuldades aí, né, que está acontecendo no mundo, né, no mundo todo. Amém? Essa questão dessa desconfiança, não é? Durante muitos anos da minha vida, né, durante o tempo que eu pesquisei sobre Apocalipse, tentei entender, um dos versículos que me assustava muito, e eu, na minha sinceridade do meu coração com Deus, né, eu e Deus, eu dizia assim, deixa eu me calçar aqui de algum artifício, ou eu tinha em mente que eu precisava saber o que ia acontecer para me antecipar os acontecimentos, ou seja, eu não vou subir. Não, vou ser sincera para os irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que para aquele momento, você tem que estar irrepreensível, ou seja, totalmente sem repreensão, no espírito, na alma e no corpo. Você até consegue no corpo, não é?
Irmão, eu consigo não praticar muita coisa que eu acho abominável, que o mundo pratica. Eu consigo não adulterar, eu consigo não roubar, eu consigo Não matar. não matar, eu consigo honrar meu pai e minha mãe, eu consigo. Só que quando chega no 9, eu já esbarro numa dificuldade. Não cobiçarás. Não é? A Bíblia diz que aquele que intentou no coração já pecou. Eu vi, tá, deu ruim. Aí eu tentava por todos os meios, né? Falei, então, peraí, então eu estava sempre em guerra, eu nunca estava descansada, eu sempre estava em conflito. Porque quando eu ouvia as dificuldades, que eu ouvia olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer... E eu falava assim, meu Deus, eu ainda tenho esse sentimento, Pode não ser uma prática, mas ainda é um sentimento. O que eu faço com isso aí? Não é? E eu tentava de todos os meios, e eu não conseguia. E se você for sincero, irmãos, se você for sincero diante de Deus e diante da sua consciência, você vai ver que tem coisas no seu coração, tem coisas na sua vida que você tenta. Não é? Você fala, não, isso aqui eu preciso, né? eu preciso vencer. Você não para e pensa assim, pai, eu sei que tu me ama, não é? Eu sei que o teu filho morreu no meu lugar, pagou a minha sentença, não é? Eu confio nisso, eu acredito nisso. Isso aqui me faz mal, isso aqui, não é, me deixa mal quando eu pratico, me ajuda. Olha a diferença, lembra que eu falei do não poder comer e o não sentir vontade de comer? O brócolis, né? Vamos botar que o brócolis seja um mandamento. Né? Então, é isso que Deus te dá. Deus te dá condição de ultrapassar essas dificuldades e sentir segurança. Porque quando você imagina assim, você imagina que você vai alcançando um nível de justificação. Hoje eu sou justo, um tanto amanhã eu consegui vencer, sou justa um pouquinho mais. Não. A santificação pode ser assim, né? Um processo. A santificação é um processo. Agora, a justificação, irmão, é instantânea. Na hora que você aceitou, você passou a ser justo diante de Deus. Porque não é a sua justiça que Deus está olhando. Sim. É a justiça de Cristo. A gente tem que parar Quando de pensar... Quando você se basear na sua justiça, você cai da graça. Não é? O versículo que fala sobre isso é Gálatas 5:4. Vamos ler aqui. Gálatas 5:4. 5:4. Fala justamente essa situação aí. Deixa eu achar aqui. Vamos colocar aí. Show? Gálatas 5:4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Não é que perdeu a salvação, irmãos. Perde o favor. Porque o que é graça? Graça é favor imerecido. Você não fez nada para merecer e recebeu. Né? Eu costumo usar uma ilustração que eu ouvi de um pastor. Imaginem que você está no trânsito, vem um motoqueiro e bate no seu carro. Aí aquele motoqueiro não tem habilitação. Você faz o quê? Você deixa ele embora, não chama a polícia. Não é? Isso é misericórdia. Agora, o que é graça? Ele bateu no seu carro, amassou seu carro, né? Você não chama a polícia e você compra uma moto novinha e dá para ele. Isso é graça. Isso é loucura, né? É isso aí. A Bíblia diz que o evangelho é loucura. Como que pode, não é, Deus pegar algo e dar para alguém que não merece? É verdade. Não é? Foi isso. É isso que é favor imerecido. E nós, o tempo todo, nós estamos tentando agradar a Deus. É impossível. Você vai agradar, com certeza. Ah, pastor, então não precisa agradar a Deus, não precisa temer. Não. Irmãos, você vai agradar por amor, não é por imposição. A graça é você querer agradar porque você ama, porque você viu tanto amor do pai, você vê tanto carinho do teu pai, você vê tanto cuidado do teu pai, que você diz assim, puxa, não é, eu quero ver meu pai feliz. Verdade. Não é? Então eu vou agradar o meu pai, mas não é porque ele te exigiu isso, não é? Porque ele fez o contrário, ele fez no seu lugar. Ele sabia que você não conseguia, né? Que chegava um ponto que você esbarrava numa dificuldade e não conseguia, ele fez no seu lugar. Isso é justificação.
né? A justificação ela é instantânea, ela consegue num processo. Você não vai ser mais justo amanhã, você pode ser mais santo amanhã, que existe níveis diferentes de santidade. Existe o crente santo, o muito santo e o santíssimo. Mas isso aí vai ficar para uma outra ocasião. Né? Vai ficar para uma outra ocasião. Eu quero só ler aqui um versículo, nós já estamos aqui praticamente parando, né? A Bíblia diz algo aqui, Jesus, olhando a dificuldade, né? Essa questão do descanso. Ele olha para Israel, olha para o povo, olha para os discípulos, aquela situação toda, e para nós hoje serve o seguinte, aqui, Mateus 11, diz no versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, olha só, e eu vos aliviarei. Oh meu Deus! Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, analise 3 coisas. Eu vos aliviarei, você vai encontrar descanso e você vai avaliar o seguinte, que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Será que é isso que você tem encontrado? Será que é isso que você tem encontrado? Cada vez que você ouve algo das pessoas, né, evangélico ou não evangélico, pessoas que falam de Deus ou não, vamos colocar assim, né? É isso que você tem ouvido das pessoas? As pessoas têm tirado esse fardo de peso das tuas costas, ajudando nessa caminhada, ou o fardo tem ficado cada vez mais pesado? Cada vez mais difícil. Jesus disse que o fardo dele o jugo dele é suave, o fardo é leve. A caminhada é leve. Uma certa vez a minha esposa até colocou uma imagem que eu achei muito interessante, compartilhou uma imagem que ela recebeu de uma pessoa carregando um fardo e dizendo, cadê o fardo leve? Cadê aquele fardo leve que apresentaram, que Jesus faz isso, faz aquilo, não sei o que, cadê? Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, quem não vive com um fardo leve, meu irmão, nunca vai mostrar um fardo leve, mas não é porque ele não quer, é porque ele não tem conhecimento do fardo leve. Como que eu vou te dar algo se eu não tenho para dar? Como que eu vou te prometer uma coisa se eu não sei o que é que faz com que aquilo venha aliviar, tanto para mim quanto para você? Então nós precisamos entender justamente isso. Jesus chamou atenção para isso. Para quê? Para achar descanso para a vossa alma. Ele não diz ali outra coisa. O que é alma? É justamente essa questão da inquietação, da perturbação, dos problemas, aquilo que vem à mente, o coração abalado, sentimentos confusos. E eu ouvi uma reportagem esses dias que me chamou muita atenção. E até minha esposa acho que também colocou isso. Quantas e quantas e quantas pessoas nessa hora estão abaladíssimos, pessoas que já tinham uma predisposição para ter essa síndrome da depressão. Quantas e quantas? Pânico. Quantas e quantas pessoas estão vivendo isso agora? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Talvez você esteja aí tudo bem na sua casa, glória a Deus por isso. Mas você já parou para pensar? Tem muita gente vivendo essa falta de descanso. Não é um descanso para o corpo, é um descanso na alma. E a alma descansada consegue absorver coisas boas, a palavra de Deus, algo que vem e marca a nossa vida. É a imagem de uma pessoa se afogando, não é? Você vê que a pessoa, quando está se afogando, você não pode... Quanto mais ela se debate, mais ela afunda, e até para ela ser salva daquela situação é difícil, perigoso. É perigoso. Geralmente os bombeiros têm que desmaiar a pessoa para ela poder parar de se debater. Então, na vida, muitas das vezes, nós estamos dessa forma, nós estamos nos debatendo, cansado, e apavorado, e sendo que bastava a gente boiar.
né? E a gente seria salvo. Então, Cristo é esse descanso, né? Esse escape para a gente nessa situação, não é? Confiar que Ele está cuidando, confiar que Ele está que ele vai trazer provisão, que Ele vai trazer solução, não é? E que você vai passar salvo por essa tempestade, Em nome de Jesus. Isso não é só para você passar por esse momento, isso aí é regra de vida, é regra de alcançar o favor, porque o favor de Deus só vai te alcançar, lembre disso, quando você entrar nesse descanso. Quando você entrar nesse descanso, você vai usufruir, né, de todas as bênçãos que Deus conquistou, que Jesus conquistou lá na cruz, que muitas das vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu creio que tu morreu, né, no meu lugar, que tu levou sobre si a minha enfermidade, e eu não consigo vencer essa enfermidade, né? Eu creio, mas por que essa cura não chega, não é? Eu creio que o Senhor levou sobre si a minha pobreza, né? E por que eu estou passando por essa situação, né? Por que está tão difícil as coisas, né? Por que eu não consigo ver solução? Verdade. Não é? Tantas coisas que Ele tem, né, nele, conquistado, já consumado, né? E que você e eu precisamos entrar nesse descanso para poder receber esse favor imerecido. Mas nós só vamos receber quando nós entendermos, né, que Deus está em paz, que Ele nos ama e que Ele está cuidando da gente. Amém, querido? Bom, ter a tua presença aqui conosco, né? Quero mandar aqui o meu abraço, meu beijo, né, carinhoso aí para todos que participaram conosco ontem, hoje, mensagens maravilhosas que vieram, pessoas que a gente conhece com tanto carinho, que hoje estão perto da gente, outros que estão tão distantes, né, e a gente sente falta, mas que Deus abençoe a tua vida. O que o Espírito Santo colocou no nosso coração para estarmos conversando com vocês, ministrando palavras com vocês, é justamente sobre isso, sobre esse amor, a graça, favor imerecido, tá? Aquilo que nós não merecíamos. É interessante que misericórdia Deus não nos dá, né, aquilo que a gente merecia. Essa é a palavra misericórdia, vamos colocar assim, não nos dá aquilo que a gente merecia. Agora a graça, Ele dá pra gente justamente aquilo que a gente não tem direito, né? Aquilo que a gente merecia, Ele não nos dá. Isso é misericórdia. Aquilo que a gente não merece, Ele dá para nós. Isso é graça. É um jogo de palavras aí, mas é justamente isso. É um amor, é algo inexplicável na nossa vida. O Johnny lá de Mato Grosso do Sul tá lembrando do exemplo que você deu da Coca-Cola. Ah, sim, um abraço. Em Cristo nós estamos mergulhados. Mergulhados, justamente, Johnny. Uma certa vez você, pastorzão, uma garrafa de Coca-Cola quase cheia. Ei, pastorzão, tá faltando pouco para encher aí. Eu falei, que nada, meu filho, eu estou mergulhado. E é assim que nós precisamos estar, mergulhados, né, em Cristo, com todo o nosso ser. E eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Mergulhe enquanto é tempo, mergulhe mesmo, confie de todo o coração, descansa com todas as suas forças, não tem hora melhor para você fazer isso. Muitas pessoas estão em casa, não estão conseguindo sair para trabalhar, ou uma coisa, quando vai e volta, essa crise, essa situação toda aí, se você aprender nesse tempo a descansar, meu Deus, nada vai te parar, né? As tuas orações serão como flecha, atingirão o alvo e serão tremendos diante de Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, tá bom? Eu quero fazer uma oração com você, né? Eu falei com a minha esposa, né, ontem, que a gente ia, né, fazer aqui a Santa Ceia. Vamos fazer? Ou vai deixar para amanhã? Eu já estava adiantado. Tá muito, tempo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar... Vamos explicar isso, né? Porque a gente também tem que explicar para você o sentido de tudo a isso igreja aí. Primitiva, a igreja, né? Isso mesmo. Então a gente vai explicar para você, as pessoas se reuniam, lê lá depois
em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, lá você vê o povo se reunindo, orando, buscando a Deus, mencionando a palavra de Deus, e ali aquele era uma alegria, uma fortaleza. Irmãos, dá para você entender que no descanso, você consegue, quando você conhece um pouquinho do descanso, de entrar na presença de Deus, você vai começar a entender por que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Você vai começar a entender por que Paulo preferiu ser degolado. Tiago, né, foi morto, foi degolado. Marcos arrastado, né, para dentro da cidade num cavalo, e outras, João lançado num barril de óleo. Você vai começar a entender, meu Deus, é por isso então. Porque se for um evangelho que a gente vê muitas vezes por aí, a gente começa a achar que não vale muito a pena não. Mas quando você começa a entender o que é o descanso, você começa a mergulhar em tudo isso. Tá bom? Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento, pedir a Deus que traga a cura. Se você está enfermo, é a hora de você ser curado. Pode ter certeza disso. E se você conhece alguém que precisa de oração, você não precisa, pastor, estou tudo bem, graças a Deus, minha saúde está boa, me ajude a orar então, nesse momento, para as pessoas que estão enfermas, e olha que existem tantas pessoas em tantos lugares, com tantas enfermidades, né? Vamos orar? Também tem muita saudade aí, né? É a Fabiana, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra, pelos irmãos que passaram aqui, deixaram seu recado, outros que ainda estão online, estão aqui conectados conosco. Pai, nós oramos agora concordando com a cura, porque o Senhor já nos deu a cura, e a Tua palavra nos garante a cura. Por isso nós estamos orando por cura, que o Senhor venha trazer um grande milagre nessa casa, um grande milagre sobre essa vida. E, Senhor, aos nossos olhos eu digo isso, porque para Ti é só colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Em nome de Jesus, toda enfermidade nós ordenamos que saia agora. Não importa qual tipo, a gravidade, o tempo, nada disso importa. Eu só creio que a cura está chegando nesse momento, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica aqui meu abraço, meu beijo para você, e até amanhã, às 22 horas, nós estamos aqui. Compartilhe depois esta live, para outras pessoas serem abençoadas também, se for também do teu agrado. Tá bom, querido? A palavra? Um abraço para os irmãos, né? Que a graça, né? O favor imerecido esteja sobre sua vida, né? Por isso nós saudamos com a paz do Senhor. Isso, né? Porque o Senhor está em paz conosco. Amém. Por causa do que Cristo fez. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja, né, sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe.